Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Domingos de Inglês para Contabilidade e Finanças. Aulas direto ao ponto. Na aula anterior, nós vimos o balanço patrimonial e a DRE da Nike em inglês, Balance Sheet and Income Statement, e vimos o vocabulário dentro desses dois relatórios. Se você perdeu a aula, eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para você assistir. Então, fica aqui comigo e depois você volta a assistir a nossa aula anterior. Nós temos aulas todos os domingos às 20 horas. E só para vocês não se confundirem, eu deixei aqui embaixo também um convite para a próxima edição do workshop English for Finance, Tax and Accounting, que são 3 aulas completas para você dominar o inglês para nossa área de atuação e decolar na sua carreira. Hoje nós temos um vídeo mais pontual, mais curto. No workshop são 3 aulas mais completas. Nesse vídeo de hoje nós teremos a continuação do case study anterior, que nós trabalhamos com as demonstrações financeiras da Nike. Agora nós vamos calcular os indicadores financeiros usando o balanço e a DRE. We are going to take it to the next level. Quando eu estudei na Finlândia, eu fiz um pedaço da minha faculdade lá. Algo que eu trouxe e que eu acho muito interessante é que as matérias sempre trabalhavam com estudos de caso, com aplicabilidade real. Então vocês vão ver sempre eu trazendo exemplos práticos do dia a dia, empresas reais, números reais, e vocês vão ver que o aprendizado é muito mais efetivo dessa maneira. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. O primeiro indicador financeiro que nós vamos calcular é o current ratio. Current ratio. Eu já deixei uma estrutura pronta aqui para nós calcularmos os indicadores. E o que é o current ratio? Ele vai pegar, é o índice de liquidez corrente, tá? Traduzindo para o português, índice de liquidez corrente. Então ele vai pegar o total de current assets, do ativo circulante, e dividir pelo total de current liabilities, total current liabilities, que é o total do passivo circulante. O que que esse índice mede? Ele vai mostrar para a gente, para cada R$ 1 de dívida, de, US$ 1, na verdade, como a empresa americana, para cada US$ 1 de dívida de curto prazo que a Nike tem, quanto ela tem para pagar dentro do ativo circulante. Então, esse número precisa ser maior do que 1. Então, deixei um resuminho aqui para vocês. Purpose: Measure Short-Term Liquidity. Então, o propósito desse indicador é mensurar a liquidez de curto prazo, tá? Ele é um Liquidity Indicator, é um indicador de liquidez. Fórmula: Current Assets divided by Current Liabilities. Então, a fórmula: ativo circulante dividido por passivo circulante. E vocês vão ver que a gente fazendo a conta manualmente fica muito mais fácil entender esses conceitos. Então, vamos lá. 2024 Current Assets 25382. Antes de mais nada, se você não assistiu a aula passada, talvez você não tenha pego esse detalhe. Esses números aqui, eles estão em millions, o que significa que a gente precisa adicionar 6 zeros. Então, quando a gente vê aqui 25382, nós estamos falando de 25 bilhões 382 milhões de dólares. Ou seja, em ativo circulante, a Nike tem mais de 25 bilhões de dólares. E current liabilities 10.593. Então, 10 bilhões de dólares aqui arredondando. Em 2023, 25.202, não tivemos grandes variações. Current liabilities 9.256. Então vamos ver aqui em 2023. O índice de liquidez corrente da Nike foi de 2,72, o que significa que para cada R$ 1, US$ 1 de dívida de curto prazo, a Nike tem 2,72 disponível para pagar essa dívida, então super seguro. Em 2024, esse indicador caiu para 2,4, porque o ativo circulante ele se manteve estável e o passivo circulante aumentou um pouquinho, mas é um número muito saudável. Então vamos criar uma frase aqui. Nike presents very healthy
A very healthy current ratio. Showing that the company has no liquidity issues. Então, a Nike ela apresentou um índice de liquidez corrente muito saudável, mostrando que a empresa não tem problemas de liquidez. Então, vocês veem que a gente calculando na mão fica muito mais fácil entender esse número. Se você estiver fazendo essa análise dentro da sua empresa, é muito importante que você entenda o que está dentro, o que compõe aqui os grupos do ativo circulante e do passivo circulante. Porque nós temos um probleminha com esse indicador que pode ser um problema grave. Nós temos o quê? Cash and equivalents, caixa equivalentes de caixa, short-term investments, investimentos de curto prazo, tudo aqui perfeito, né? Excelente. Accounts receivable net, então contas a receber já net da provisão para devedores duvidosos, de crédito de liquidação duvidosa. E aí nós temos inventories. No caso de inventories, dependendo da empresa, dependendo do que compõe esse estoque, a gente pode ter itens que não são facilmente vendáveis ou que não são facilmente vendáveis por como uma margem saudável. Então a gente vai precisar levar em consideração esse número. E é isso que a gente vai ver no próximo indicador. Mas antes disso, é um pouco vazio a gente olhar o número só da empresa, é excelente a gente comparar ano contra ano. Só que como é que será que os competidores da Nike estão? Vamos pegar um exemplo aqui da Under Armour. E para fazer isso, para a aula não ficar tão longa, eu não vou pegar as demonstrações financeiras, eu vou direto no ChatGPT e vou pegar os indicadores lá. Então, what were Under Armour's current ratio in 2023 and 2024. Ele vai fazer a pesquisa, o resultado é super rápido. Se você ainda não está utilizando a inteligência artificial para isso, tá dando bobeira, é um super aliado que nós temos. Então, Fiscal Year 2023 2,18, 2024 2,46. O que eu recomendo quando vocês usarem é sempre dar uma conferida nesses cálculos, tá? A gente não vai fazer isso porque, na verdade, eu já fiz. Eu só queria mostrar para vocês e eu queria mostrar também que é importante, apesar da gente ter inteligência artificial, se você quer cravar o conceito, se você quer entender os números, o que está por dentro desses números, para ser capaz de discutir é, em uma reunião com profundidade, é muito importante que você faça, pelo menos em primeiros momentos, os cálculos na mão, tá? Então aqui a Nike ela apresenta indicadores em 2024 parecido, quase igual da Under Armour, em 2023 bem superior, só que as duas empresas são bem saudáveis nesse quesito. E o que é importante também é você comparar empresas do mesmo setor, porque se você pegar um retailer, uma empresa de um supermercado, um Walmart, um Carrefour, os números são bem mais baixos e isso é normal para o setor, tá? Então, compare com empresas que são comparáveis. E lembra que eu falei que tem um probleminha que aqui dentro tem estoque, tá? Não é tão legal, não é tão conservador nós considerarmos estoque nesse cálculo. Para isso tem um outro indicador chamado Quick Ratio. Quick Ratio. é, Então, o que que ele faz? Assesses liquidity without relying on inventory. Então, ele avalia a liquidez sem levar em conta os estoques, tá? Esse assess é de avaliar. É diferente de access com dois Cs. Essa é com dois S, tá? Assess, avaliar. Qual que é a fórmula dele? Current assets minus inventories divided by current liabilities. Então, o ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Vamos fazer a continha então. O 25,832 menos inventories 7,519. Aqui o current liabilities é 10,593. Agora sim, só para ficar bem claro, para cada $1 de dívida de curto prazo, a Nike tem 1,73 disponível para pagar
já desconsiderando o estoque. Então, mesmo utilizando esse indicador mais conservador, ainda é um resultado bem saudável. Vamos ver 2023, 25.202 menos 8.454. E o current liabilities foi 9.256. 1,81. Tá? Então aqui a gente vê que a diferença é menor, porque a Nike fez um bom trabalho aqui na gestão do estoque. Nunca é bom ter muito valor parado em estoque. Ela reduziu aqui de basicamente 8 bi e meio para 7 bi e meio. Esses dois, eles são liquidity ratios. São indicadores de liquidez. Agora nós vamos trabalhar com dois profitability ratios. O primeiro deles, muito utilizado em toda empresa, gross profit margin, é a margem bruta, a margem de lucro bruto. What is the purpose? Shows profitability before operating expenses. Então ele vai mostrar a lucratividade da empresa, lucratividade profitability, antes das despesas. Então qual que vai ser a fórmula? Revenue minus cost of goods sold. Então a receita de vendas menos o custo da mercadoria vendida, divided by revenue, dividido pela receita. E aqui é legal porque esse indicador ele só utiliza a DRE e a gente tem a DRE dos últimos 3 anos aqui. Se você não veio na aula passada, DRE, Consolidated Statements of Income, também chamada de Income Statement, Statement of Operations, Profit and Loss Statement. Então é bem importante você não se prender a apenas uma terminologia e conhecer todas. Um exemplo disso é que aqui na minha planilha eu usei Cost of Goods Sold, também conhecido como COGS. A Nike utiliza Cost of Sales no report. Cost of Sales são os custos que você tem para incorrer na venda, que é basicamente a mesma coisa do que CMV, CPV, o custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida. Então vamos fazer a conta aqui, o revenue. Vou puxar os números daqui. 2024, 51.362. Isso significa o quê? 51 bilhões de dólares. 2023, 51.217. 222, 46, 710. Vamos ver que a empresa é bem um reloginho aqui, né? Ela teve um crescimento leve de 2022 para 2023. Esse manteve estável de 23 para 24. Cost of Sales, 28.475, 28.925, 25.231. Aplicando a fórmula, eu tenho Revenue minus Cost of Goods Sold divided by Revenue. Então, em 2024, o gross margin foi de 44,6, em 2023 de 43,5, em 2022 de 45,8. Para uma empresa do setor, é uma margem saudável, não é uma margem espetacular, mas é uma margem muito boa para uma empresa desse porte que vende com esse volume que a Nike vende. Então eu fiz até uma frase aqui, deixei ela prontinha. Nike's gross profit margin practically remained stable in the last 3 years. Então, a margem bruta da Nike praticamente se manteve estável nos últimos 3 anos. Então, ela só oscilou aqui de 45 para 43, 45, basicamente de novo arredondando, uma margem que se mantém estável. Os acionistas gostam de previsibilidade, eles gostam de aumento de receita também, a gente não teve essa parte aqui, mas é muito bom que a empresa consegue manter a sua margem estável, uma margem saudável. Agora vamos ver no bottom line. Se na lucratividade, no lucro mesmo, líquido, a margem continua boa. Então, o próximo indicador que nós vamos calcular é o net margin. Net margin reviews overall profitability. Então, a gente vai ter a lucratividade geral da empresa. Fórmula bem simples: net income divided by revenue. Vamos lá.
Net income em 2024, 5 bi e 700. 2023, 5,70. 2022, 6 bilhões e 46. E o revenue a gente já tem aqui, eu só vou puxar uma fórmula. Ótimo. Então vamos lá, em 2022, net margin em 2022, net margin da Nike foi de 12,9%. Em 2023, 9,9%. Em 2024, 11,1%. Considerando o custo de capital nos Estados Unidos, essa é uma margem que ela é saudável, principalmente quando a gente está falando de geração de lucro líquido de 5,7 bilhões de dólares. Tá? Então a gente está falando aí de mais de 25 bi de reais de lucro líquido. Agora vamos comparar com uma concorrente. Vamos pegar o da Adidas agora para a gente ver. What was Adidas net income in 2022, 2023 and 2024? Será que é maior ou menor? Vamos ver. Ah, eu não coloquei net income margin. Net income margin. What was the net income margin? Bem ruim o resultado, hein? Em 2022, 2,7%. Isso aqui é o aproximado, tá? Não é um negativo. Em 2023, se a empresa teve prejuízo, menos 0,35. Em 2024, recuperou o lucro, mais 756 milhões de dólares, de euros apenas. Aqui a gente está em euros, aproximadamente 3,2%. Então, a Adidas encarando aí períodos bem mais difíceis do que a Nike. A Nike se manteve rentável, se manteve lucrativa nesses últimos 3 anos. A Adidas não, chegou até a ter prejuízo em 2023. Vamos ver a Under Armour. What was Under Armour's net income margin in 2022, 2023 and 2024? Ó, você vê que a Nike tem uma performance melhor do que suas concorrentes aqui quando a gente está falando de lucro líquido. Under Armour em 2022, 2,70, 2,7. Em 2023, 6,6. Em 2024, teve prejuízo, uma margem negativa de 2,4%. Então é bem interessante a gente olhar e ver que o número agora parece até melhor do que quando a gente faz a conta. Que a gente fala, pô, 10%, será que é bom? Comparando com outras gigantes do setor, uma performance muito superior, hein? Próximo indicador, agora a gente vai falar de indicadores de eficiência, efficiency ratios. Inventory turnover. Inventory turnover é o giro de estoque. Qual que é o propósito? It indicates how efficiently inventory is managed. Então ele vai mostrar o quão eficiente o estoque ele é gerido. Qual que é a fórmula? Cost of goods sold divided by average inventory. Então a gente vai pegar o cost of goods sold. Para isso a gente vai voltar aqui para nossa DRE. Cost of sales 28,475. 2023, 28,925. Inventory, agora a gente vai para o balanço. 7,519, 8,454. E aí simplesmente divide um pelo outro. 3,42, 3,79.
Vamos pedir também a ajuda da inteligência artificial para interpretar esses dados. Então, eu vou puxar aqui a explicação. Interpretation. A 3.79 turnover means Nike sold and replaced its inventory almost 4 times in a year. Então, o que que significa esse 3.79 aqui? Significa que a Nike ela vendeu e girou o seu estoque quase 4 vezes no decorrer do ano. E aqui eles têm um industry average que mostra, por exemplo, o número da Adidas de 3.1 a 3.3, a Under Armour de 2.7 a 3 e a média da indústria de 2.9. Então, de novo, a Nike ela tem uma performance operacional relacionada à gestão do estoque superior à dos seus concorrentes. Vamos ver agora o DSO, Day Sales Outstanding, o prazo médio de recebimento. Quantos dias a Nike demora para receber as vendas que ela faz? What is the purpose? It indicates the average number of days to collect receivables. Lower is better. Então indica o prazo médio que ela tem para captar para receber o contas a receber dela e, obviamente, quanto menor, melhor. Você quer vender e receber o mais rápido possível. Formula: accounts receivable divided by total credit sales times the number of days. Então vai ser o contas a receber dividido pelo total credit sales. Aqui a gente vai assumir que toda venda é feita no crédito, em geral é assim. Aqui no caso de uma empresa gigante como essa, basicamente não existe venda à vista. Multiplicado pelo número de dias, como a gente está trabalhando com o relatório anual, são 365 dias. Então nós temos aqui accounts receivable divided by total sales. Vamos pegar o accounts receivable. Contas a receber em 2024, 4427, dividido por total sales, a gente tem aqui já, não preciso nem olhar de novo. Aqui, 51.362. E 2023, 431, dividido por 51.217. Vezes 365, 365. Então, vamos ver quantos dias a gente tem de prazo médio de recebimento. 29 dias em 2023, 31 dias em 2024. So, 1 month, basically. Então, a Nike, ela vende com um prazo médio de recebimento de 30 dias, tá? O que que é legal a gente comparar? Com o nosso próximo indicador, que é o DPO, Days Payables Outstanding. Então, qual que é o prazo que ela leva pagar os seus para pagar os seus fornecedores? What is the purpose of this indicator? Aí, por que que isso é interessante? Porque aí a gente vai ver a questão de gestão de caixa, de eficiência de caixa. Se você precisa pagar de forma rápida e demora para receber, você tem um problema de caixa. Se é o contrário, você tem um caixa líquido aí para você investir, para você trabalhar e gerar mais ganho com ele. So, it measures the average number of days a company takes to pay its suppliers. Então, qual que é a média de dias que a empresa leva para pagar os seus fornecedores? Qual que é a fórmula? Accounts payable divided by COGS times the number of days. Então, contas a pagar dividido pelo custo vezes o número de dias. Vamos lá no Accounts payable. Accounts payable 2.851 dividido pelo custo. Custo nós já temos aqui na nossa planilha. E aqui nós temos 365 dias, porque é o relatório anual. Em 2023, Accounts Payable 2.862, dividido pelo custo, vezes 365. Então, agora vamos calcular.
36 dias e 37 dias. Então, a Nike ela paga os seus fornecedores, em média, ela leva 37 dias para pagar os seus fornecedores e ela leva 30 dias, na média, aqui arredondando, para receber dos seus clientes. Então, em geral, isso é bom porque ela recebe mais rápido do que ela tem que pagar, mas também está muito próximo ali, não tem nenhuma vantagem gigante, mas pelo menos não tem nenhuma desvantagem nesse sentido. Continuando aqui, Return on Assets. Aí o que é importante também, muitas vezes os alunos falam, na minha empresa, a gente não faz isso na contabilidade, na controladoria, ninguém calcula esses indicadores, ninguém dá atenção. E aí que está o grande ponto de vantagem para você. Você pode pegar, fazer esses cálculos, apresentar dentro do seu departamento, para sua chefia, apresentar para outras áreas que podem agir aqui. Então, quando a gente fala de estoque, pode conversar diretamente com o diretor industrial, com o pessoal de supply chain, com o pessoal de planejamento de demanda, tudo isso impacta aqui dentro. Quando a gente fala de DSO e DPO, conversar com compras, com vendas, com tesouraria, tem muito campo aqui para você trabalhar e se destacar dentro da sua empresa. É muito interessante dominar esses indicadores e poder oferecer esse trabalho dentro da sua empresa também. Para terminar, nós vamos calcular Return on Assets e Return on Equity. Return on Asset é o retorno sobre o ativo. It measures how effectively assets generate profits. Então, o quanto a empresa consegue gerar de lucro utilizando os seus ativos. A fórmula é bem simples. Net income divided by total assets. Então vamos lá, com net income nós já calculamos. Calculamos não, né? Só puxamos o número. 5 bi e 700 em 2024, 5 bi em 2023 e total assets, esse número a gente ainda não pegou. 38.110, 2023, 37.531. Pouquíssima oscilação aqui, né? Então vamos ver, isso é expresso em percentual. Então, nós tivemos 13,5% de return on assets em 2023, 15% em 2024. What was Nike's ROA in 2023 and 2024 and how to interpret it? Então, nós temos aqui o cálculo, vocês veem que bate com o nosso cálculo aqui, 13,5% e 15%. E olha que legal a interpretation. Então, a higher ROA shows stronger asset utilization. Então, esse número, quanto maior, melhor a empresa está utilizando os seus ativos para gerar caixa. A 13 to 15% ROA is exceptionally strong, well above typical benchmark for apparel and footwear. Então, um retorno sobre ativo de 13 a 15% é muito superior ao benchmark para esse setor de vestuário e calçados, que é onde a Nike está inserido. Então, você vê que o ChatGPT comparou com o setor certinho, tá? Então, é bem legal. Se você tiver qualquer dúvida em como interpretar esses números, você utilizar também da inteligência artificial. Mas lembrando mais uma vez, se você quer ser um profissional outlier, aprenda a fazer os cálculos e você vai ter um entendimento muito melhor das demonstrações financeiras da sua empresa e de como utilizar esses números. Agora, o Return on Equity. Equity é o patrimônio líquido, então o retorno sobre o patrimônio líquido. A fórmula é super simples, Net Income divided by Shareholders' Equity. Então, Net Income nós já podemos pegar aqui do nosso próprio cálculo anterior. Shareholders Equity, o patrimônio líquido.
Então vamos aqui, Shareholders Equity 14.430, em 2023, 14.004. Divido um pelo outro, 36% em 2023, 40% em 2024. Deixei duas frases prontas aqui para a gente. A high ROE means the company generates strong results for investors using their equity capital. Então, o que é? É o retorno sobre basicamente o capital da empresa, o patrimônio líquido da empresa. 36 a 40%, para vocês terem uma ideia, é um número bem alto, é um número, de novo, superior ao mercado em que a Nike está inserido. Nike's ROE, around 40%, ranks among the top performers in the apparel and footwear industry, well ahead of peers with more moderate ROE ratios. Então, se a gente olhar outras empresas como Under Armour, Adidas, a gente também vai encontrar números bem menores aqui. Então, a Nike é uma empresa bem saudável, com números bem robustos. Só que, como eu mostrei na última aula, existem fatores externos. Então, se vocês olharem as ações da Nike nos últimos 6 meses, elas caíram bastante, principalmente quando o Trump anunciou tarifas altas para importações do Vietnã e da China, e boa parte dos tênis, principalmente da Nike, eles são fabricados no Vietnã, tá? A Nike não tem fábrica própria, então não importa tudo. E aí as ações sofreram uma cacetada, mas vocês veem aqui que os resultados continuam vindo, mas é algo que poderia afetar concretamente se as tarifas se efetivassem de vez, tá? Então, existem muitos fatores externos que podem atrapalhar aí o desenrolar, de uma empresa, a lucratividade de uma empresa. Bacana, pessoal. Então é isso sobre o vídeo de hoje. Lembre-se de uma coisa muito importante: esse conteúdo foi útil para você? Deixe o seu like aqui e inscreva-se no canal da Outliers Academy. Essa série de domingos de inglês para contabilidade, finanças, terá vídeos todos os domingos às 8 horas da noite. Então já deixa na sua agenda, é um horário bem legal para assistir o vídeo. Você já está tranquilo em casa, se preparando para segunda-feira. O conteúdo é rápido, é direto ao ponto, é muito legal. Reitero mais uma vez o convite. Aqui embaixo tem o link para você se inscrever na próxima edição do Workshop English for Finance. E aí você vai ver aulas muito mais completas. Eu explico com muito mais detalhes tudo que a gente viu aqui hoje. Se você quer aprender a fazer essas análises e ganhar vocabulário de inglês ao mesmo tempo, continue nos acompanhando. E eu peço, indique esse vídeo para um amigo. Pega o link aqui do YouTube mesmo e manda, fala, pô, tem um cara falando de inglês para contabilidade, impostos e finanças. Eu acho que a gente tem muito pouco conteúdo desse tipo e conteúdo técnico também para nossa área no YouTube. Então, para a gente crescer junto, eu conto muito com o apoio de vocês, não só vindo para assistir a aula, mas também divulgando esse trabalho que é interessante para todo mundo, e é o que eu sempre reforço. Nós não temos muito tempo a perder. Eu também já fui controller, eu sou contador, então o que eu trago aqui? Conteúdo de inglês e conteúdo técnico ao mesmo tempo, para que em uma aula só você obtenha dois ganhos bem interessantes para a sua carreira. Então por hoje é isso. Nos vemos no próximo domingo. Se inscreva aqui no workshop. Bye bye.